E nessa noite, meu assunto não é esse não, é porque eu entrei falando aqui sobre isso, mas nessa noite eu quero trazer uma palavra que eu creio que ela é muito atual e muito importante, e para quem ouviu minha palavra que eu preguei domingo, sem ser esse passado, eu preguei no Noroeste, no outro, a minha palavra foi, se eu fosse morrer, qual seria a minha última mensagem? E eu preguei aqui, está no YouTube, depois você pode assistir essa palavra. Essa palavra que eu vou falar hoje é a continuidade daquele assunto, daquela direção que eu continuei falando. Eu falei que aquela mensagem seria a última se eu fosse morrer. Não morri e vou continuar falando. Então vou continuar falando outras coisas. Mas a linha que eu vou falar é a mesma linha que eu falei aquele dia. É aquela linha. Então é importante que você ouça aquela palavra lá, né? Para você entender o que passa na minha cabeça, o que passa na igreja, o que nós estamos entendendo. Então, eu queria ler, para a gente dar introdução a esse assunto, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Eu não sei se tem um texto ali, tem? Vocês conseguiram o texto? Eu vou ler na minha Bíblia, eu não sei, se conseguir. Bom, eu vou ler aqui, a minha versão é NVI, tá bom? É Nova Versão Internacional. Naquele dia, Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Tá bom, ótimo. Eu vou ler naquela versão lá que fica igual de vocês. Não é bem a minha não, mas tá boa também. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. A minha versão diz, vamos para o outro lado, não importa. Ele só especificou lá no que estavam atravessando o lago. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que a Bíblia ela é viva, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, e a palavra que eu tenho para você nessa noite é uma palavra de revelação. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, eu estou com a veia profética hoje. O que eu vou falar em profecia nessa noite, e vou ousar profetizar alguma coisa que você vai falar, pastor, você é louco, você falar no que você vai falar, mas eu sou louco. Já quer receber a palavra profética, antes de ler o texto? Então já vai, presta atenção, profecia, vai ficar gravada no YouTube. Nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes da igreja, depois da reforma de Martinho Lutero. Nós vamos viver, após essa pandemia, momentos tão impressionantes, que vai fazer um prenúncio daquilo que Deus quer fazer, trazer o reino de Deus dele sobre a terra. Tem muita gente falando o contrário. Essa é a minha visão que eu tenho falado algumas vezes. Tem gente que entra castigando, falando coisas contra mim na internet, lá, e algumas coisas e tal, mas não apresenta nem base bíblica. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão dizendo contra, eu estou preocupado em dizer a direção que Deus tem dado ao meu coração. Davi, quando foi derrotar Golias, chegando lá na frente dos exércitos, você lembra, o próprio irmão dele, Eliabe, irmão de Davi, disse para ele, vai, o que você quer aqui, seu moleque, vem aqui, rir da nossa cara, vai lá cuidar das ovelhas do nosso pai. Irmão de Davi, do mesmo exército de Davi, da mesma família de Davi, e ele foi o primeiro a ridicularizar Davi, porque Davi chegou e dizendo, quem esse gigante pensa que é, para afrontar o exército de Deus vivo? E eu tenho essa fé, queridos, que nem todo mundo vai nos entender, mas nós não estamos aqui, é claro que a gente quer fazer entendido, nós não queremos fazer entendido, mas queridos, não é porque você entende, as pessoas não entenderam Davi, não acreditaram em Davi, mas Davi tinha um currículo, e um currículo secreto. Ninguém sabia que Davi tinha andando matando gigante, matando leão, matando urso, para depois matar gigante. Você tem o seu currículo secreto com Deus, eu tenho minha experiência com Deus, eu não abro mão dela, e baseado na minha fé, na minha experiência que eu tenho com Deus, eu quero dizer, queridos, que as pessoas estão falando, a igreja agora acabou, e bababá, só fica querendo ver anticristo de todo lado. Anticristo vai ver de todo lado, não esse anticristo que estão falando por aí da Bíblia, isso aí já passou, e eu não tenho tempo para falar. Na livraria tem um livro chamado Escatologia Vitoriosa, eu comprei 100 exemplares, acho que tem 4 ou 5 lá. Você quer entender, lê aquele livro, é o melhor livro que eu já vi na história, eu já li muitos livros,
né, sobre escatologia. Esse é o fantástico. E é foi lançado agora. Não sei se foi 2020 ou 2021. Tremendo livro. Então, se eu for contar tudo aqui, eu já li o livro 2 vezes, mas não dá. Então, queridos, o que eu quero mostrar para vocês é que enquanto as pessoas estão aí, anticristo, queridos, nós estamos agora numa visão, a visão é diferenciada. Eu vou até, daqui um pouco eu vou colocar a frase, não coloca por enquanto não, até dessa frase para ele. Tem muita gente que fala assim, como eu vou ser salvo? E nós estamos no nível de dizer, como eu vou viver nesse mundo? O Evangelho não é apenas para a salvação é o início de uma vida cristã. O Evangelho nos ensinar a viver nessa terra, trazer o reino de Deus nessa terra. O Evangelho não é para falar, volta Jesus, Senhor tem misericórdia, nós estamos aqui lascados, ferrados, Senhor tem misericórdia, em nome de Jesus, amém. Volta logo Jesus, volta que eu não aguento mais esse mundo. Não! Isso é escape. A volta de Jesus será para reinar, e Ele vem reinar quando o reino está plantado, e eu e você viemos aqui nessa terra para implantar o reino de Deus, e não existe reino sem rei, e não existe rei sem reino, então a terra será pronta para isso, amém, queridos? É muita coisa, já preguei sobre isso, mas tem um livro lá fora, de 300 páginas, que vai te explicar muita respaldo teológico e respaldo da história, muita coisa da história, muito bonito mesmo. Então, queridos, vai tirar até o texto, eu parei e falei, o pastor não vai ler mais, vamos tirar. Coloca de volta, obrigado. Então, a frase que eu quero que você guarde aqui, é o tema dessa ministração nessa noite. Vamos para o outro lado. Diga comigo, nós vamos para o outro lado. Amém? Vamos para o outro lado. Eu tenho um pouco de ansiedade, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Eu não gosto de ficar esperando, se o filme demora demais para ser o fim, eu já adianto logo para ir lá no final e saber o que aconteceu. E se a pessoa assistiu, pastor, não vou te contar o final, conta logo, eu acho que quero ver se assistir mais tranquilo. Não tem problema de alguém contar o final do filme. Então, eu já vou contar logo o final da história para vocês, precisam ficar ansiosos igual eu. Está falando aqui que nós vamos para o outro lado, e é o que Jesus disse aos discípulos, só que Jesus falou, vocês vão para o outro lado, nós vamos para o outro lado, Jesus estava dentro do barco. Esse aqui não é aquele texto que vem andando sobre as águas, nós já estávamos dentro do barco. Vamos voltar para o texto lá de novo, vamos acabar de ler esse texto, aí o povo morre. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado, fala comigo, vamos. Eu sei que vocês estão com máscara, não vou exigir muita coisa forte não, mas eu quero que você fale para a pessoa que está perto de você, aqui só quem veio junto, você não fala com quem você não veio, tá bom? Não, não é sério não, é sério, por causa da, não vou evitar esse contágio, né? Mas se você vem junto com alguém, seu marido, sua mulher, não, mãe, pai, filho, então você vai falar para essa pessoa e ponto final, ok? Você vai falar para ela com fé, nós vamos para o outro lado. Amém? Então vamos continuar. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava, então Jesus estava no barco, e foram com ele, e outros barcos acompanharam. Vamos lá, até o 41. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça na almofada, olha aí. Será que daí vem a expressão almofadinha? Não, né? Mas parece estar muito confortável, né? Deitar num barco, com a cabeça na almofada, no travesseiro, tranquilo lá, pau comendo, vento, as ondas entrando, o barco enchendo d'água, né? E aí continua. Então os discípulos acordaram e disseram, aqui vem o grito dos discípulos. Não pensam vocês que estão falando, Senhor, mestre, não se te dá que morramos? Queridos, o barulho de vento, de mar, os discípulos jogando água para fora, aquela confusão, morrendo de medo, certamente eles gritaram naquele momento, né? Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Eu acho que foi desse nível para lá, não foi aquela coisinha assim, Senhor, desculpa estar acordando aí, mas nós estamos morrendo. Eu acho que foi um grito de terror, de desespero, falei, não vamos acordar ele, nós vamos morrer, cara. Como é que Jesus põe a gente numa encrenca dessa? A gente está do outro lado do mar lá, manda a gente atravessar, porque vocês sabem que o lago Genezaré, o lago
não é um mar, é um lago, né? Quem já foi a Israel com a gente, nós navegamos por lá. Mas é um lago grande, né? Maior que o Paranoá. Então, eles estavam atravessando para o outro lado. E aí veio aquelas ondas e tal, e começou a encher o barco, e aquela coisa toda, e os discípulos ficam apavorados. Vamos continuar. Versículo 39, por favor. Então, ele se levantou e falou duro com o vento, e disse ao lago: silêncio! Para quem que está falando isso? Conversando com o vento e com o mar. Por isso, não se preocupe de chamar você de louco. O vento parou e tudo ficou calmo. Diga comigo, o vento parou e tudo ficou calmo. Você, não importa a sua idade, você que está aqui hoje, ou que está me ouvindo pela internet, não importa a sua idade, você pode ter 91 anos como meu pai, talvez até meu pai esteja assistindo, sempre assiste de Anápolis lá, estiver assistindo, oi pai, um beijão, amanhã eu estou te buscar. Não importa a idade que você tenha, você nunca viveu nada parecido como nós estamos vendo nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, nunca. Não, mas a história já teve, sim, a história já teve, estou falando você nunca viu algo parecido. Nós estamos vivendo dias ímpares, dias que as pessoas só falam em morte e um desespero e um medo com esse negócio de vacina, a gente comprando vacina aí falsa, para tentar livrar, e tem gente apavorada. Eu conheço gente que está 1, 2 anos trancada dentro de casa, não recebe nem mercadoria, conheço gente assim, homens de Deus inclusive, apavorado com essa situação, né? Infelizmente também nós perdemos já muitas pessoas. Quando digo nós, eu estou falando o Brasil, o mundo, pessoas queridas, a gente sabe disso. Por isso que eu estou falando, estão passando um momento ímpar, um momento diferente, um momento muito ruim, né? Economia sendo alterada, enfim, muitas coisas ruins. E aí Jesus levanta para o mar e diz: cala-te mar, cala-te vento. E eu estou falando para vocês nessa noite a respeito de um Deus que é capaz, Ele tem um controle de tudo, por mais que nós não entendamos. Esse grito dos discípulos é o grito do mundo hoje, é o grito da nossa geração, é o que eu mais ouço na internet em todos os lugares: cadê Deus? Onde está Deus? Só não importa com a gente, Senhor. Por que tanta gente morrendo? Gente inocente, por que tanta economia quebrada, minha empresa, meu negócio? Aonde está o Senhor? O Senhor não importa com a gente, não se te dá que nós morramos. Eu creio que esse é o grito que ecoa, e nessa noite nós queremos profetizar sobre a sua vida, que o Deus que tem um poder sobre o mar, o Deus que tem um poder sobre o vento, esse Deus tem um controle de todas as coisas, e Ele está no controle para que o mundo possa virar uma chave. Por isso que eu creio que algumas coisas vão mudar. Nós estamos vivendo um momento muito importante na vida da igreja, tem gente que não está entendendo isso. Um amigo meu, não sei se eu li no livro, um amigo meu falou assim: acho que a gente precisa evangelizar o mundo novamente, evangelizar a igreja, para que possam entender o que Deus quer fazer em nossos dias. E os discípulos estavam ali. Agora lembre-se, vamos terminar aqui, depois eu acabo de falar. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Aleluia, glória a Deus, ainda bem que é Jesus que está falando. Por que vocês são assim tão medrosos? Eu falei uma coisa na internet um dia, e muita gente não entendeu, e eu repito a mesma frase: morrer, todos nós iremos morrer se Jesus não voltar até lá, todos. Agora, viver trancafiado, viver com medo, nós não nascemos para isso. Nós nascemos para morrer, para ver trancafiado não nascemos, para ver escravizado não nascemos. Por isso, queridos, que muita gente estava falando hoje, desculpa que eu nem pensei em falar isso hoje, mas eu estava falando em casa de almoçando lá, falando do presidente, algumas coisas, gente, as pessoas não entendem. Eu não sei nem se o presidente, quando ele pensou nessa frase, ele pensou nisso, mas a verdade é, quando ele falou: e conhecereis a verdade vos libertará. O que vai libertar o Brasil, queridos, não é o presidente, o que vai libertar o Brasil é a verdade.
A verdade que a imprensa mente, a verdade que está por trás da mídia, a verdade que está por trás das togas dos juízes, essa verdade está aparecendo. A verdade liberta o Brasil. A verdade da palavra de Deus. Essa foi uma frase, eu creio que inspirada por Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sei se vocês conseguem entender isso. A verdade liberta, queridos. Aí ele perguntou, por que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Versículo 41 a gente termina, vamos lá, último versículo. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Esse é o homem que eu quero falar sobre ele nessa noite. Esse é o homem que está nesse lugar, onde tiver 2 ou 3 no meio dele. Davi, me ajuda aqui, põe 1 metro para trás, senão eu vou cair aqui e vai ficar feio para mim, por gentileza. Só para dar espaço para mim andar aqui. Aproveitar que a gente tem esse avanço, vou usar ele, glória a Deus. Obrigado, Davi. Aí tá bom, obrigado. Quem é este? E os discípulos diziam, cheios de medo, quem é este homem? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que manda até no Covid, que manda no governo, que manda no país comunista, que manda em quem ele quer, e ele tem um poder sobre as nações, e ele vai governar essa nação, e a glória de Deus vai sempre brilhar, a igreja vai sempre crescer, e ela cresce, e muita gente só vê pessimismo, gente só vê apatia na igreja, gente só fica pensando, naquela época o batismo, muita gente só fica olhando o passado, pensando que em dias foram melhores, olha, a igreja muita gente desviou, meu querido, olha para esta igreja, olha para tantas igrejas na face da terra, a Austrália voltou agora na Hillsong, não sei se vocês viram, o primeiro culto presencial, um estádio lotado, sabe por que nós temos algumas pessoas aqui hoje, e algumas cadeiras vazias? Porque a nossa inscrição, todos os dias, 2 dias depois, nós não temos mais inscrição, não temos vaga, sabe por quê? Porque a igreja é viva, é vitoriosa, e sempre vai continuar vitoriosa, passam céus, passam terra. Aquela foto do batismo, por gentileza, aqui no telão, por gentileza, aqui esse grupinho batizamos domingo passado, em plena pandemia, está aqui só que muita gente não sabe, viu pastor Paulo, na segunda-feira já a gente ligou, pastor, eu passou o batismo, eu precisava ser batizado, ontem, sábado, fomos fazer outro batismo, pessoas procurando a igreja para batizar, o evangelho crescendo, a igreja crescendo, nós vamos crescer, a igreja vai prosperar, essa é a palavra de Deus. Mas o povo, Senhor, haverá fé, queridos, não mude o contexto daquilo que aconteceu naqueles dias, por isso que eu falo, aquele livro é essencial para você entender o que está acontecendo nos nossos dias, está ali, a escatologia vitoriosa. Então, queridos, o que acontece que eu quero mostrar para vocês, nós estamos vivendo o momento mais importante da igreja depois da reforma de Martinho Lutero, ponto, porque a igreja vai despertar para algo novo. Nós estamos levantando pessoas, eu estou dizendo igreja, na face da terra, para assumir lugares que antes nós achávamos que é só do ímpio. Nós estamos levantando pessoas que vão ser capacitadas por Deus, para ser médicos ungidos pelo poder do nome de Jesus, para ser juízes que não vão ficar lá, a causa A, B ou C, vão entender que são parte de Deus para trazer justiça nessa terra. Vão levantar governos, políticos, vão parar com essa onda, toda política é corrupta, política é do diabo, igreja não tem que se meter em política, tem que se meter sim, a igreja tem que meter no poder executivo, judiciário, legislativo, na escola, em todo lugar, a igreja precisa estar presente, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, terra sem sal, carne sem sal apodrece, e porque o Supremo e tantas coisas está apodrecido, porque falta o sal, falta a luz de Cristo. Essa semana, um médico, ele disse que vai vir aqui na igreja, um médico, amigo, jovem, 40 e poucos anos, um grande médico, uma grande pessoa muito bacana como pessoa e como médico, não vou citar o nome dele aqui não, acho que não haveria nenhum problema, mas vou evitar, ele disse que vai vir aqui, e ele estava muito ruim de Covid, o pulmão dele está com 80% comprometido, na UTI, e a família chorando, perigoso e tal, começamos a orar. Uma médica aqui da nossa igreja, a doutora Juliana, está aqui? Juliana, sempre eu chamo a pessoa, não está. É Deus, está vendo? Deus fala assim, chama meu filho hoje, que ela faltou. Não, a Juliana é a benção, talvez até tenha vindo de manhã. Doutora Juliana, ela é médica, residente no hospital
Santa Marta, onde eu estava internado. E no domingo ela falou assim: pastor, eu sou médica, tem lugar que ninguém pode entrar, mas se alguém se precisar lá no Santa Marta, eu entro lá e oro. Aí eu falei assim: eu quero que você vá lá na UTI, tem uma pessoa chama assim, fulano de tal, ele é médico, meu amigo, eu estou orando por ele, eu quero que você vá lá. Eu não sei nada sobre a fé desse homem, desse médico, estou falando nem a favor nem contra, eu não conheço, já conversei com eles, sempre assunto de medicina, alguma coisa, ele sabia que eu sou pastor, tudo, mas assim, nós não entramos nesse detalhe. E ele estava lá, aquela posição de Bruce, né, que tem um nome certo, que eu não sei. Pronado, obrigado. E aí, ela chegou lá, pôs a mão nas costas dele, e começou a orar por ele. Ele olhou para ela, dentro da UTI, enfermeiro, médico, chega, mas não para colocar a mão nas suas costas e para orar por você. Estava ali uma médica, que podia entrar ali, era uma médica, e ela pôs as mãos e repreendeu toda a enfermidade. A família disse, nem a esposa também é médica, nem a esposa podia entrar lá, proibiram até a própria esposa, mesmo sendo médica. E aquela moça, que da nossa igreja, pôs a mão nele e orou. Ele abriu os olhos, olhou para ela e começou a chorar. No outro dia, a irmã pega o celular e fala assim, ela falou assim: você conhece o pastor Ibe? Eu falei: conheço. Eu não sei se ele falou. Ela falou assim: ele pediu para mim orar por você, eu estou aqui orando. No outro dia a mulher dele me liga, chorando: pastor, quero te agradecer, meu marido me ligou, chorando. Alguém entrou e pôs a mão nas costas dele, sentiu, e ele ficou muito emocionado. 3 dias depois, ele estava fora da UTI. Ele mandou um vídeo para mim, mandou uma mensagem, um áudio, a mulher dele, falou assim: olha, nós já estamos em casa, eu quero que ele vá na sua igreja dar o testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe o que é isso? Nós não temos apenas médicos, mas temos médicos que são usados por Deus. É isso que eu quero dizer. Nós vamos invadir todas as áreas, em todo lugar. Nós teremos juízes, mas juízes ungidos por Deus, médicos ungidos por Deus, professores ungidos por Deus. Uma professora aqui da nossa igreja, ela mandou para mim um DVD que chegou na escola dela, no governo passado ainda, ensinando sobre a diferença e 2 crianças se beijando, e que nem todo menino gosta de menina, pode gostar de menino também. Ela é coordenadora da escola, deve estar aqui essa pessoa. Ela me deu. Ela falou: pastor, eu escondi, falei: isso aqui não vai passar na minha escola, eu sou coordenador, sou serva de Deus, aqui não entra. Vocês estão entendendo? Nós temos pessoas que eu posso ter uma profissão, mas eu exerço a minha profissão 24 horas para a glória de Deus. Por isso que ele diz que a igreja parou: só a volta de Jesus, minha escola está condenada, ao hospital, para com isso, isso para mim não é nem volta de Jesus, isso é mimimi. Nós estamos aqui para reinar, e os justos herdarão essa terra. Deus vai restaurar todas as coisas, nós vamos viver aqui para a glória de Deus, diga amém por isso. Esse é o Espírito do Senhor, e nós queremos hoje enviar pessoas para todos os lugares. Ontem eu fui pregar, dei uma palavra na casa de uma pessoa aqui, a menina, até a nossa igreja, ela passou em 5 universidades dos Estados Unidos lá, e ela está indo para lá escolher uma, e eu falei assim: olha querida, você pode ir para a melhor universidade, e faça o melhor que você pode, mas lembre-se, Deus precisa ser exaltado na sua vida em aquilo que você fizer. Esse é o desafio. Nós precisamos treinar pessoas para ser ministro supremo, em vez de ficar reclamando do Supremo agora. Precisamos treinar pessoas para ser os maiores empresários, sem culpa, sem complexo. É o chamado de Deus. Deus chama um para a área, e outros, todos são ungidos da mesma forma. Por isso que eu digo que a igreja está entrando num novo nível para a glória do Senhor. Estamos mudando. Aí você pode colocar essa frase, eu queria que o pessoal guardasse lá. Estamos mudando da pequena visão, a visão mesquinha que nós tínhamos, como devo ser salvo, para como devo viver. Guarda essa frase aí. A igreja está mudando a visão de como devo ser salvo, para como devo viver. Antigamente tudo terminava, como devo ser salvo, agora eu vou ficar firme, glória a Deus, seguro na cadeira para não desviar, eu vou ficar seguro aqui em nome de Jesus, da volta de Jesus, volta Maranata, aleluia, glória a Deus.
E o mundo podia pipocar lá fora. Eu estou preocupado em me salvar. Não. Você já entregou a vida para Jesus? Glória a Deus. Agora o grande desafio é como devo viver. Não é como devo ser salvo. Eu sou salvo, glória a Deus, entreguei minha vida para Jesus, é agora como devo viver. Eu ser salvo é o início, não é fim de nada, é o início de uma carreira, é o início de uma vida, e assim precisamos viver nesses dias. Precisamos mudar a nossa visão, em vez de dizer como vou ser salvo, mas como devo viver. Queridos, tanto nós vimos geração de Davi, eu creio que nesses dias Deus quer restaurar esses homens e mulheres. Davi foi ridicularizado, Davi foi perseguido, Davi foi costas para ele, a própria família o deixou de fora. Davi, ele era o cara mais incapaz, humanamente falando, mais improvável de exercer o que Davi fez. E chegou um tempo da virada, queridos. Deus vai fazer isso, vai começar no Brasil. E eu vou dizer uma coisa para você, não fica olhando suas coisas, Deus está preparando o mundo, meu filho. Você não está vendo muita coisa, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E eu vou falar uma coisa para você. Quer mais uma profecia? Essa profecia é contrária a tudo que você já ouviu por aí. Melhor coisa é a profecia polêmica, porque é de Deus. Muita gente está achando que tem possibilidade de você ter uma vida melhor depois da pandemia. Depois desse período. Estou vendo pandemia porque é desse período. Vou profetizar uma coisa. A igreja como organismo, e você, cada um de vocês terão uma vida melhor do que esperava. Vai ser mais do que você esperava. Porque Deus vai trazer algo sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a face da terra. Então, queridos, nós precisamos ser essa geração de Davi, que nos importamos com a arca, que nos importamos estar diante de Deus, que importamos cumprir a vontade do Senhor, que nos alegramos em Deus. E não essa igreja covarde, essa igreja fraca, que só fica esperando a volta de Jesus e o mundo acaba lá fora. E nós deixamos o diabo tomar conta de todas as áreas da nação. Deus quer te capacitar para você ser um grande homem, uma grande mulher, principalmente os jovens que estão começando a profissão. Lembre-se, Deus quer te ungir para você ser uma pessoa maravilhosa dentro da sua profissão. Eu trouxe um dado aqui dois domingos atrás, apenas 3%, é uma pesquisa americana, não sei se isso vale para o Brasil, talvez seja um pouco perto disso, mas apenas 3% da igreja se envolve no ministério. Envolve, não estou falando assim, você vai envolver, é dedicar a vida, gastar a sua vida. Você dedicar, ser pastor, missionário, dedicar sua vida ao ministério de louvor, enfim, você dedicar, crianças, eu dedicar 3%. Eu até fiz a conta, se nós temos a igreja de 2.000 pessoas, 60 pessoas vão fazer isso. Ah, pastor, 60 pessoas é um número bom, né? Acho que é, mas está aí os outros. Eu estou falando de 60 e os 1940. E os 1940? Não, nós vamos ficar aqui orando para dar tudo certo. Piada mesmo. 100% da igreja é chamada por Deus. Agora, não 100% para ser pastor, não 100% para ser missionário, 100% para exercer o ministério integral no seu trabalho, na sua loja, na sua profissão. Deus vai te usar com poder e graça em nome de Jesus. Diga amém por isso. Amém, queridos? Eu vou falar uma coisa para você, não ia falar não. Eu vou falar. Sou fofoqueiro mesmo. Se a coisa é boa, se a fofoca é santa, eu gosto de falar. Preguei essa palavra. Domingo passado, no domingo aqui. Acabei de pregar, todo mundo foi embora. Chegou a senhora, veio para mim orar por ela. Retiramos para a sala do fundo, estava eu, o pastor Paulinho. E aquela senhora contou algumas coisas para mim, que alguma coisa violenta aconteceu com ela, a ponto de quebrar a porta, enfim, algumas coisas, não vem ao caso aqui. Começamos a falar, ela foi ficando nervosa, um demônio manifestou na vida dela. E ela urrava, rangia os dentes, fazia com a mão assim. E ela falou para mim assim: você acha que você pode tudo? Eu não vou permitir que o que aconteça no Brasil que você quer. O Brasil é meu. No outro dia, passou por uma libertação, mandou mais outros recados para mim. Eu estou assim, cheio de recado do diabo.
E ele falou assim: se você não parar de falar isso, eu virei contra você. Olha o meu medo. Eu estou falando em nome daquele que o vento e o mar lhe obedecem. Eu estou falando sobre aquele que diz que as minhas palavras não vão passar, que levantaram impérios, que levantaram o comunismo, que o Império Romano, para destruir a fé, e não conseguiram. Aliás, por falar nisso, eu li um livro agora, terminei a semana agora, e um pastor dizia que na China hoje, há uma expectativa, uma previsão, uma contagem que fizeram, não sei exatamente como, um livro americano, um pastor americano, agora, um livro publicado agora, há uma expectativa de ter 252 milhões de crentes na China, fora católico, 252 milhões, e as pessoas acreditam que esse sistema não vão aguentar muito, vão ter que abrir, porque ano passado foi perseguição, tiraram 7 mil cruzes, símbolos de cruz da China, das igrejas, 7 mil ano passado, e muita gente fala, agora, queridos, agora isso vai acontecer, o que sempre aconteceu na história. Cadê a União Soviética? Cadê os outros países que bloquearam a fé? Onde bloquear, a economia acabou, foi para baixo. O lugar pior do mundo para ter a nossa fé hoje, pior do que o islamismo, é a Coreia do Norte, que é comunista, nós sabemos disso. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde isso, profecia também, não sei, eu não vou dizer a data, mas vai ser rápido, estou falando, eu vou viver para ver, isso, esses países vão se abrir, queridos, e a igreja vai explodir, e o evangelho vai crescer, e a glória de Deus vai inundar a terra. Coloca Abacuque 2,14, rapidinho aí, por favor, na tela aqui, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Abacuque 2,14, os livros no Velho Testamento que mais profetizam sobre o final do tempo, no Velho Testamento, é Daniel, na verdade, né, mas Isaías e Abacuque, escreve, tem um texto também? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A terra, está falando da Coreia do Norte, está falando de Cuba, está falando da Venezuela, está falando da China, está falando do Brasil, está falando da Europa, está falando de todo lugar. A terra vai se encher da glória e do conhecimento de Deus. Essa é a palavra de Deus. Nada disso que o povo está falando, vai haver o ateísmo, e o ateísmo vai tomar conta. Não vai, anticristo não vai tomar conta da terra. A terra foi paga por Jesus Cristo, Ele é o noivo, e vai buscar uma igreja, uma noiva linda, ataviada, preparada, glorificada para encontrar nos ares, e essa terra será preparada como um reino para a glória de nosso Deus. Nesse texto que acabamos de ler, não de Abacuque, mas de Marcos, da tempestade, o que Jesus está fazendo com aqueles homens? Por que Jesus estava tranquilo? Por que Jesus dormia em berço esplêndido? Por que a cabeça dele estava no travesseiro e o pau quebrando, ele estava daquele jeito? Sabe por que ele dormia? Porque ele tem conhecimento e ele tem o poder sobre todas as coisas. Porque a ansiedade, o medo, nós temos, ele não tem. E sabe o mais importante? Ele queria que os discípulos passassem aquele medo, ele queria que os discípulos vissem a morte de perto, ele queria que os discípulos pudessem ver a situação negra nas suas frentes, para eles serem modelados. Guarda essa palavra, igreja do Senhor, preste atenção. Sabe por que você está passando esse momento de crise? Sabe que você está vivendo alguma coisa que seus avós não viveram? Porque Deus está te modelando para algo poderoso que virá nos próximos anos. Deus está preparando a sua vida, a igreja, para ser modelada para a glória do nome dEle. Deus estava modelando aqueles homens para algo grandioso. Tanto é verdade, que quando eles chegaram do outro lado lá, na terra dos Gadarenos, olha aqui para mim, sabe o que significa Gadareno? Recompensa no final. Jesus atravessou o mar, as ondas, o vento, e aportou do outro lado, que era a terra dos Gadarenos. Marcos capítulo 5, aí vem um endemoniado gadareno, todo mundo conhece aquela história, o homem preso, acorrentado, andava nu, morava em cemitério, possesso por demônio, ninguém conseguia resolver, não tinha solução para aquele homem. A terra, a humanidade, os psiquiatras da época, a medicina da época, qualquer outra coisa, não tinha solução para aquele homem. Essa mulher que eu estava orando por ela aqui,
Com todo respeito, eu tenho psiquiatra, psicólogo, é uma ciência e devemos respeitá-la, tem muita coisa boa, sim. Mas essa mulher está aqui, está há muito tempo psiquiatra, e o psiquiatra não resolve o problema. Eu falei assim, não vai ter mais psiquiatra. Não vai ter mais psiquiatra. Não tem mais psicólogo. Porque Jesus acabou de te curar. Pastor, será que pode? Eu disse, minha filha, se pode. Vou fazer uma coisa que já fiz muitas vezes. Falei para ela, está vendo essa Bíblia aqui, ó, na frente do pastor Paulinho? Vou rasgar minha Bíblia e jogar fora. Nunca mais use essa Bíblia se você não ficar 100% boa. Não estamos brincando de Deus e de Jesus. Nós estamos pregando aquilo que nós temos visto, que nós temos crido e temos experimentado em nossas vidas. E ela já está boa. Já batizamos ela. Está feliz da vida. 3 casamentos acabados, inclusive aquele. O marido já voltou, está voltando, tudo certinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Onde Deus entra, Ele tem um propósito. E aqueles homens estavam sendo modelados, e eles pisaram na terra de Gadareno. A primeira coisa que veio, lugar da recompensa, veio um demoniado, que ninguém dava jeito nele. Jesus expulsou aquele demônio. Saiu o demônio daquele corpo. Aquele homem começou a ser missionário em Decápolis, 10 cidades da região ali, dando testemunho do que Deus havia feito na vida dele. É isso, nós estamos passando o barco. Nós estamos atravessando o mar, queridos. Estamos atravessando o mar e vamos chegar em Gadareno, no lugar da recompensa. A recompensa pelo sofrimento, pelo medo que eu passei, na angústia que eu passei. E esse sofrimento não é arrebatamento, é chegar em Gadara, os gadarenos, a terra de Gadara, e dizer, demônios, vocês estão amarrados. Aquilo que o homem não teve solução, nós temos a solução. O mundo não tem solução para a família, não tem solução para a educação dos filhos, não tem solução para o suicídio, e tantas coisas a igreja tem. Onde Jesus entra, sai a maldição. Onde Jesus entra, sai as trevas, sai espírito de morte, sai o desânimo, sai tudo aquilo, porque Ele entra, Ele restaura, Ele cura para a glória do nome dEle. Minha gente querida, Jesus foi muito didático. Existem coisas em nossas vidas que são inesquecíveis. Eu fui professor em 1987. Estudei 4 anos para ser professor. Fui professor por 2 meses, 3 meses no máximo. Porque eu trabalhava no tribunal, ia dar aula aqui no GB, La Salle, que era GB o nome antigamente. E aí naquela época, eu sempre tive entendimento que as coisas, a Anne de vez em quando fala as coisas aí que eu falava para ela, pular de um negócio alto lá, se não pular certo vão morrer. Pronto, nunca mais esqueceu. E eu fazia uma coisa na minha sala de aula, com alunos de 11 e 12 anos. Eu sei que muita gente vai falar mal de mim a partir de hoje, mas não estou nem aí, porque já passou. Está prescrito o crime. 87 para cá, quantos anos já? E eu encontro alunos meus, que eu fui 2, 3 vezes, nunca, inclusive ficou na igreja há muito tempo aqui, e elas lembram daquilo. Olha o que eu fazia, gente, isso era loucura hoje. Claro que na época não tinha tanto mimimi igual hoje, estou falando da década de 80, eu dava a minha aula, nos 5 minutos finais eu fazia alguma coisa, para recuperar a aula, eu riscava um fósforo, entregava na mão do aluno de 12 anos, e falava, só vai apagar quando conseguir responder a resposta. E fazia uma pergunta para ele. Ai meu Deus do céu, é isso. Já pensou se sair na imprensa isso hoje, mano? Estou preso, algemado. Estou falando que eu, não é que eu, estou falando que eu fiz. Estou falando na escola, estou falando um ano. Se o seu filho estudou no GB em 1987, se você estudou, vai perguntar, 5ª, 6ª série. E outras coisas mais que eu fazia. Então, queridos, por que eu fazia aquilo? Porque era a forma que eu sabia que adolescentes gostavam de uma coisa extravagante que eles não iam esquecer. Jesus fazia coisas, ele era o melhor professor, ele fazia coisa muito pior que a minha, punha os caras quase a afogar no mar. Olha aí, eles vão aprender uma lição hoje, vão mandar a tempestade, começar a entrar no barco, eles vão morrer de medo. Vou usar a força de expressão aqui, vão sujar a cueca. E os discípulos realmente ficaram com tanto medo, foram lá gritar a ele, nunca mais esqueceram daquilo. Olha que forma didática maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você, com toda a seriedade, por mais que pareça brincadeira, Deus está
nos usando esses tempos para nós aprendermos, tirar lição, e você entender que existe um propósito para a sua vida, e você vai chegar do outro lado, sim. A água dizia que você não vai chegar, o vento dizia que você não vai chegar, as estatísticas diziam que você não vai chegar, mas Deus te trouxe você nessa noite para dizer que você vai chegar do outro lado. Esse é o tema dessa ministração. Nós vamos para o outro lado. Profetize isso na sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos. Profetiza isso hoje. Aliás, fala com a pessoa, você me ajuda agora, por favor, com as pessoas que só fala com quem veio junto, mais uma vez estou falando, fala com ela, você vai chegar do outro lado, você está entendendo? Como é que chama o irmão da igreja, que teve lá, entre a morte e a vida lá, o Reginaldo, obrigado, o Reginaldo trabalha aqui no estacionamento, Reginaldo estava todo dia, 5 paradas cardíacas numa noite só, completamente comprometido, o pulmão, morre, não morre, aqui da nossa igreja, ele trabalha no estacionamento, a mulher dele todo dia, a gente orando, todo mundo orando por ele, e a mulher, gente, eu creio em milagres, quem não crê, não crê, mas eu creio, todo dia falava isso. Reginaldo está de alta, fizemos uma live, a semana ele participou da live com a gente, 5 paradas cardíacas numa noite só. Meu querido, Deus tem um plano maravilhoso na vida do Reginaldo, não tenha dúvida. Nós vamos chegar do outro lado. Ah, tem vento, pastor, tem tempestade. Nós vamos chegar do outro lado. Essa fé. Se você gosta de um pastor, de uma mensagem que fala, oh querido, nós somos juntos, nós somos ferrados mesmo. Ah, eu me sinto como um gafanhoto. Você errou o endereço. Sinto muito, você errou o endereço. O GPS está no lugar errado. Mas quem estava no controle desse GPS é o Espírito Santo, porque Deus queria falar com você nessa noite. Diga comigo, uma tempestade é inesquecível, mas mais inesquecível é saber que um homem tem poder sobre a tempestade. Aplauda Jesus por isso, é lindo demais. Glória a Deus. Em Atos 3:21, eu não sei se você tem esse texto, se tiver, coloca lá, se não tiver, o texto, diz que, está lá, não, Atos 3:21 não, nesse texto não, Atos 3:21, se é Atos 3:21, se é esse texto aí, eu mandei errado, mas diz que todas as coisas serão restauradas, até que tudo seja restaurado, Jesus será contido no céu. Então, queridos, se eu mandei Atos 3:21 foi errado, então, era esse texto que eu queria falar, todas as coisas, até que tudo seja restaurado, então Jesus voltará, haverá, queridos, uma grandeza, obrigado aí, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas, é isso aí, glória a Deus, estava pensando que eu tinha errado. Então, queridos, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurar todas as coisas. Jesus não vai voltar agora, que esquece, estou no meio da Covid, não vai voltar, não tem base bíblica para isso, leia o livro, você vai entender. Ou então, eu gravei 5 aulas, o ano passado eu acho, falando sobre isso, Mateus 24, então, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas, ou seja, tudo vai ser restaurado, Deus vai restaurar os poderes, essa nojeira que a gente vê aí, vai ser restaurada. Pastor, tem jeito aos olhos humanos? Não, mas Deus falou, Deus vai fazer. Deus fez na minha vida, fez na sua, por que Ele não vai fazer lá? Minha mulher está falando, que um amigo meu, diz que quando veio aqui na igreja, foi meu colega de primeiro grau, ele fala assim, Ripe, quando eu vejo você falando, eu falei, milagre de Deus, porque você era o cara mais tímido, você não dava um pio nem na sala de aula. Eu já falei, eu era tímido até olhar no espelho, ficava com vergonha de mim. Ele fala, quando eu vejo você, eu falo, meu querido, a minha vida foi assim até o dia que eu encontrei Jesus. A partir do dia que eu encontrei Jesus, nada mais me prende. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, amém, queridos? Olha essa frase, eu não sei se ela, acho que eu mandei para vocês não, mas se puder escrever,
O futuro não é apenas melhor do que você pensa, é melhor do que você imagina. Fala a pessoa que está perto de você, o futuro não é melhor do que você está pensando, não. O futuro é melhor do que você imagina, está acima da sua imaginação. Não estamos no fim do mundo, não estamos no fim do mundo, vou falar 3 vezes, não estamos no fim do mundo, nós estamos no fim de um tempo para início de outro tempo de Deus na face dessa terra. Os discípulos atravessaram para a terra dos Gadarenos, é a recompensa do final. Sabe o que Jesus fez? Expulsou o demoniado, pôs no barco e voltou para o lado de cá novamente. Eu só queria atravessar, só queria dar uma lição nos discípulos. Deus está nos trazendo ensinamentos profundos, querido. Se prepare para algo grandioso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer mudar a sua vida, a sua família, o seu casamento. Olha para o seu filho todos os dias. Olha para o seu filho. Qual cano está? Esse aqui, será? Eu não sei se é cano. Olha para o seu filho todos os dias e diga: meu filho, Deus está te preparando para algo grandioso nessa nação. Não é algo grandioso aqui no Bandeirante, em Brasília, tá bom, pode ser também. Não estou diminuindo nada não, mas lembre-se, nós somos de pessoas grandes no nosso país. Estou falando para a presidência da república, senador, deputado, ministro, professores, queridos, a educação do país precisa mudar, o conteúdo, nós vamos mudar tudo, queridos, nessa nossa nação, e no mundo inteiro. Eu vi vou terminar falando isso aqui, eu também sou profeta, eu vou escrever para esse cara, falar que ele me esqueceu de fora. Um autor, agora, escreveu um livro americano, e ele citou ele e mais 2 homens no mundo que eles consideram assim profetas, tudo que eles falaram aconteceu. E eles falaram que acreditam num tempo que a China vai abrir, e gente, só a população de evangélicos na China, claro que a China tem 1 bilhão, 1,5 bilhão de habitantes, é isso? Sei lá, quantos? 1,5 bilhão? Mais ou menos, arredondando aí. Então 250 milhões, não é tanta gente para 1 bilhão, né? 1,5 bilhão, mas para nós é maior que a população, maior que a população brasileira, todo mundo. E ele falou assim, Deus vai fazer a economia da China, que é forte, dos Estados Unidos e os evangélicos, eles abençoarem, e ele falou, Deus vai levantar 153 nações no mundo, eles deram a profecia, claro que o Brasil entra entre elas, 153 nações do mundo, que vão varrer todas as demais, no sentido assim de apurar para Deus. Eu vou discordar do profeta não, né? Não tem nada motivo para discordar, mas se tiver um e-mail lá no final do livro, acho que eu vou escrever para ele. Não seria 3 nações não? Você não viu uma verde e amarela embaixo não? Eu creio, querido, de todo o coração, que o Brasil vai ser um canal de Deus para alcançar as nações. Pastor, eu quero ir para a Austrália, a Hillsong é uma bênção, é sim. Pastor, eu quero ir para a Califórnia, para a Bethel, é uma bênção, é sim. Pastor, eu quero ir lá para o Pyeongchu, na Coreia do Sul, é uma bênção, é sim. E outros mais. Deixa eu te falar uma coisa, você pode até ir lá passear, conhecer, eu tenho vontade também de conhecer, mas se você quer estar no mover, permaneça no Brasil, permaneça firme em Deus, porque Deus vai levantar a nossa nação como celeiro do mundo, em nome de Jesus. O povo brasileiro tem muito defeito? Tem, mas tem muita virtude. É um povo que, você chega nas outras nações, Europa, vamos dizer, se você não tem o aspecto estereótipo do tipo deles, você tem um aspecto de latino, vamos dizer assim, mais claramente, eles vão te olhar de cima e embaixo, muitas vezes vão te virar as costas para você. Aqui no Brasil, o cara chega, o cara não sabe nem falar português, ele fala japonês, o brasileiro começa a falar assim, ele fala até imitando ele, ele vai tentar falar alguma coisa, porque o brasileiro é solícito, você pode ver, você não vê o brasileiro maltratando um estrangeiro, o brasileiro fala mal português,
mas ele vê o cara falando em turco, em árabe, e vai tentar falar igual o cara. Meu cunhado não sabe falar inglês, ele falou assim para ele: eu não saber falar inglês. Ele achou que desse jeito, o americano fala desse jeito, não vai entender. Nós somos um povo ímpar na face da terra, queridos. Olha a nossa coloração, olha aqui, a gente tem jeito quanto é tipo, e esse povo é aceito em todos os lugares e vai ser aceito. A glória de Deus vai invadir a sua vida, a sua casa. Por isso, meu querido, eu vim falar para você nessa noite, nós não vamos parar no meio da tempestade, nada vai nos deter, Covid não vai deter, a inflação não vai deter, nada vai deter, nada, nós vamos prosperar, nós vamos chegar do outro lado, porque a recompensa final virá sobre a igreja, sobre este lugar, sobre aqueles que creem, e Deus tem algo poderoso na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, no seu neto. Prepare para algo grandioso, para a glória de Deus, nosso Pai. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, fica de pé, vamos orar agora em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei aqui outras vezes, pastores assim, que eu considero intelectuais, já falaram comigo, não é para os outros não, para mim. E esquece, aquela igreja que a gente tinha cheia, nunca mais vai ter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Noroeste, com todas as dificuldades que nós temos, com afastamento social, as nossas reuniões estão com 100 pessoas. Domingo passado nós batizamos 5 pessoas no Noroeste. 5 pessoas no Noroeste. Aqui nossas crianças, lá no Noroeste, domingo passado eu estava pregando lá, de criança, e olha que é, né? Que lá não é Nordeste, assim, o pessoal mais pobre tem mais filho. A moça que trabalha em casa está esperando o 7º. E já está pensando quando vai ter o 8º. Brincadeira, espero que não. Lá no Noroeste, domingo passado, tinha 38 crianças na salinha. Esse prédio tá do outro lado aqui, ó, um prédio que está acabando de construir grandão. O cara já veio oferecer para a gente. Eu não sei se a gente vai alugar, mas nós temos interesse. Nós queremos ampliar o lugar da nossa tenda. Nós estamos agindo conforme nós cremos. Nós vamos ampliar. Veio um pastor lá de Curitiba, conheceu a nossa igreja, ficou encantado, está com um grupinho lá de 20 pessoas, falou assim: abre o núcleo da fé. Chamou a gente para estar com ele lá em Curitiba. E veio de outros lugares. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não estou falando só de núcleo da fé, não. Estou falando da igreja de Jesus. Prepare o seu filho. O seu filho, ele é um chamado de Deus e vai exercer o tempo integral do ministério. Tempo integral. Não importa o que vai ser tempo integral. E chega de falar, senão eu vou ficar falando. Eu gosto de falar. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Você vai atravessar para o outro lado. Você vai atravessar para o outro lado. Eu profetizo. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20 diz: credes em Deus, estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos seus filhos e filhas. Ministramos agora a coragem, a vida, o espírito de vida sobre a tua igreja. Profetizamos que iremos ver os melhores momentos que nós nem imaginamos que essa igreja um dia ousou crer. Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, profetizamos a unção de prosperidade, de vida, de saúde sobre a vida da tua igreja, do teu povo. Meu Deus e meu Pai, profetizamos sobre o Brasil, norte, sul, leste, oeste. Deus, varre a nossa nação de tudo que não presta. Senhor, muda o que precisa ser mudado e faz florescer algo novo sobre a nossa nação, meu Pai. Tira de nós o espírito de covardia, o espírito de timidez, de medo, como os discípulos. Deus, nós não estamos por motivo movidos por medo, mas por ousadia, por fé, por coragem. Deus, guarda a vida do teu povo, da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor.
manifeste teu poder neste lugar. Remachema no costo bahai la cachara caias. Bom menina cais chulicarabaias. Nós iremos ver empresas que as pessoas entrarão nela e serão alcançados pelo poder de Deus. Meu querido, você que tem uma empresa, as pessoas entrarão lá e dizendo: eu sinto algo novo, eu sinto algo diferente neste lugar. E a pessoa vai ver que a glória de Deus está na sua empresa, que a sua empresa é a extensão do reino de Deus. A sua profissão, você é um vendedor, você vai chegar na pessoa para vender e você vai trazer paz, você vai trazer fé, você vai trazer esperança àquela pessoa. Rimaramacheia manoia, rochamastar caramajuri candalastais. Sim, Espírito do Senhor, nós profetizamos o sopro do Senhor sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Sim, meu Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Meu querido, recebe essa graça. Tira o medo do seu coração hoje de não conseguir chegar do outro lado. Você vai chegar, você vai chegar. O homem que estava no barco e disse: vento, cala-te, mar te acalma. Esse mesmo Deus está neste lugar para trazer paz ao seu coração, para trazer ousadia à sua vida, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. E todos dizem amém. Ainda de pé, vamos preparando a música, mas ainda de pé. Nós não podemos fazer apelo, nunca mais fizemos apelo para chamar gente aqui na frente, mas isso não quer dizer que nós não fazemos apelo. Eu quero perguntar nessa noite, nós não vamos chamar ninguém à frente, mas eu quero fazer essa oração. Quantos ainda não se comprometeram com Jesus, de amar o Senhor, de servir por toda a vida, de entregar sua vida a Jesus, de dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero ser um servo do Senhor, eu quero que minha vida possa glorificar o Senhor em tudo que eu fizer, eu quero me entregar, que Jesus seja o meu Senhor e Salvador. Se você está nessa noite e quer fazer essa oração comigo, levante a sua mão bem alto, mais alto que você puder, para que eu possa te ver, te orar por você agora. Deus abençoe você. Deus abençoe você ali que no meio também, ali atrás. Deus abençoe sua vida, querido. Guarde o seu coração agora em nome de Jesus. Deus abençoe, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, toma essas vidas diante de Ti, faça um novo pacto, uma nova aliança, Pai. Perdoa os pecados, faz essa pessoa atrás. Deus abençoe também. Deus guarde a sua vida, sustenta o seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Repreendemos toda artimanha satânica contra você, contra a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém.